Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa 16ª aula do curso de Aspectos Filosóficos do Yoga. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do Bhagavad Gita, mas antes uma breve revisão da aula 15. Na aula 15 a gente viu o capítulo chamado Purushottama Yoga, né? O Yoga da Pessoa Suprema, onde Krishna começou falando a Arjuna sobre a árvore de Bengala, cujas raízes estão viradas para cima e a copa virada para baixo, que representa o mundo material, e também falou sobre a pessoa suprema, né? Purushottama, onde Krishna estabeleceu a sua superioridade sobre todos os seres, dizendo que ele é o centro de tudo. E quando a entidade viva se estabelece na sua posição constitucional, ela reconhece que Krishna, que Deus é a pessoa suprema, que ele é o objeto de adoração e de devoção. Então ela se estabelece como serva de Deus, e essa é a posição constitucional de todas as almas. Então Krishna fala isso através de algumas comparações, onde ele fala que ele é o esplendor do sol, ele é o esplendor da lua, o esplendor do fogo. E dessa forma a gente também conhece algumas comparações que costuma fazer, onde a gente fala assim que ao se regar a raiz da árvore, toda a árvore fica satisfeita, né? Então a ideia é essa: Krishna, Deus, ele é a fonte de tudo, e ele é o objeto supremo de devoção e adoração. Então quando a gente faz algo visando satisfazer a Deus, dessa forma a gente está satisfazendo o mundo inteiro. Então esse é a verdadeira concepção mais elevada de amor, né? Porque quando a gente dedica o nosso amor a nós mesmos de uma maneira bem, né, esdrúxula, bem no extremo, né, a nós mesmos, isso não é amor, isso é puro egoísmo. E de uma maneira um pouco mais elevada, nós dedicamos o nosso amor à nossa família, por exemplo, mas se a gente parar para analisar, isso ainda é um certo egoísmo, porque a nossa família faz parte do que a gente chama do nosso ego expandido, né? Então é o meu filho, né? É a minha mãe, são os meus irmãos. Então isso também é um egoísmo, só que é um egoísmo um pouco menos egoísta, né? Um pouco mais altruísta. Aí até algumas pessoas dedicam o amor delas à cidade delas, aí de uma forma um pouco mais abrangente, à nação, à humanidade. Mas isso ainda não é a forma mais elevada de amor. A forma mais elevada de amor é o amor a Deus, que essa é a única forma da gente realmente conseguir purificar o nosso amor, tirar o egoísmo dele. E daí que vem essa comparação que se fala, né? Que a gente regando a raiz da árvore, a árvore inteira fica satisfeita. E essa raiz, ela é Deus, Krishna, né? Então é dessa forma que a gente, pela filosofia do yoga, né, que a gente consegue realmente desenvolver o nosso amor para um amor puro e tirar toda a sujeira do egoísmo. Então é isso, mais ou menos a aula 15 fala sobre essas coisas. Aí, antes da gente começar a aula 16,
vamos fazer os nossos mantras, né? Espero que todos ainda lembrem. Caso não lembrem, vou deixar aqui o escrito, né? E vamos lá, lembrando aquele esquema. Nesse primeiro mantra eu canto um verso e aí a gente responde todo mundo junto um verso. No segundo mantra é o mantra inteiro e a gente responde junto o mantra inteiro. Aí esse terceiro aqui, em geral, só o orador que fala, né? E esse quarto a gente repete ele 3 vezes, tá bom? Então vamos lá. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Agyana Timirandasya Jananjana Shalakayat Saksurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais completa escuridão, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e sinceras reverências. Jai Gurudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Muito bem, Jai. Então, agora vamos ao capítulo 16, né, chamado Daivashura Sampadi Vibhagi Yoga. Yoga da distinção das naturezas divina e demoníaca. Um capítulo muito interessante, como vocês verão. Então, vamos lá. Aqui, nessa tradução, as naturezas divina e demoníaca. Beleza, começando. O bem-aventurado Senhor disse: a ausência de temor, a purificação da existência da pessoa, o cultivo de conhecimento espiritual, a caridade, o autocontrole, a execução de sacrifício, o estudo dos Vedas, a austeridade e a simplicidade, a não violência, a veracidade, o estar livre da ira, a renúncia, a tranquilidade, a aversão a buscar erros nos outros, a compaixão e o estar livre da cobiça, a gentileza, a modéstia e a determinação firme, o vigor, o perdão, a fortaleza, a limpeza, o estar livre da inveja e da paixão pela honra, estas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, pertencem aos homens divinos, dotados com natureza divina. Então, nesse primeiro verso, é um verso muito bonito, né? Fala das virtudes da natureza divina, né? Dos seres divinos. Então, aí ele dá uma lista, né? Dessas características, que são as características da natureza divina. Então, é um verso muito, muito interessante da gente, né, buscar. Porque, como a gente vai perceber, né, nós que estamos aqui nesse mundo material, como almas condicionadas, a gente tem as duas naturezas dentro de nós, né? Tanto a natureza divina quanto a natureza demoníaca. Mas a gente está aqui, né, buscando se voltar mais para a natureza divina, né? Então, a gente saber quais são as qualidades divinas
ajuda a gente a buscar desenvolver essas qualidades, né? Então vamos lá. Um longo comentário. Vamos lá. Arrogância, orgulho, ira, convencimento, aspereza e ignorância, estas qualidades pertencem às pessoas de natureza demoníaca, ó filho de Prita. Então, né, no primeiro verso, né, que ele, na verdade ele juntou 3 versos, ele deu as características divinas, e agora nesse verso ele está dando as características demoníacas. Então, assim como é bom a gente saber as qualidades divinas para tentar trabalhar elas em nós, é muito bom também a gente conhecer as qualidades demoníacas para tentar se afastar delas, né? As qualidades transcendentais conduzem à liberação, enquanto que as qualidades demoníacas levam ao cativeiro. Não se preocupe, ó filho de Pando, pois você nasceu com qualidades divinas. Então, aqui ele está falando, né, as qualidades divinas levam à liberação e as qualidades demoníacas levam ao cativeiro, né, à prisão. Então, se a gente conseguir desenvolver essas qualidades divinas, a gente vai se liberar, né, se liberar do condicionamento material. E se a gente se deixar ser tomado pelas qualidades demoníacas, a gente vai cada vez ficar mais preso na matéria, né? Mais preso no mundo material. Que isso às vezes eu acho que é um pouco difícil da gente assimilar, da gente aceitar, mas o mundo material é um mundo de sofrimento, né? Isso no Bhagavad Gita ele reforça bastante isso, e às vezes a gente, e eu falo por mim mesmo, a gente fica um pouco assim, pô, mas esse mundo é tão bonito, tem tanta coisa boa, por que é um mundo de sofrimento, né? Mas ele explica que esse mundo material, por mais que tenha reflexos muito bonitos que são reflexos do mundo espiritual, coisas muito bonitas que são reflexos do mundo espiritual, até as coisas mais bonitas desse mundo material, elas geram sofrimento. Então, vale a pena a gente tentar entender por que esse mundo é um mundo de sofrimento, né? Porque as coisas aqui são temporárias, até as coisas belas, até as coisas mais bonitas, elas são temporárias, e isso também causa sofrimento. Isso sem falar das coisas que não são tão belas assim, né? Então, a gente deve buscar se libertar desse mundo material, né? E para isso a gente deve desenvolver as qualidades divinas, né? As qualidades transcendentais. E, ao mesmo tempo, deixar de lado as qualidades demoníacas. Mas ele está falando aqui, ó, ele está se dirigindo a Arjuna, né? Ó filho de Pando. Mas isso vale para todos nós, pois você nasceu com qualidades divinas. Então, nós, enquanto almas eternas, almas espirituais, nós temos a mesma substância divina, nós somos feitos da substância divina. Então, enquanto a gente se reconhece como almas espirituais eternas e não como este corpo material, a gente fica consciente de que nós temos essas qualidades divinas. Igual aquele exemplo, né, do oceano e das gotas do oceano, né? As gotas do oceano, elas têm a mesma qualidade do oceano, né? A gota do oceano, ela é molhada, ela é salgada, ela tem determinada temperatura, igual às características do oceano, porém em quantidades diminutas. Então, nós somos assim, né? Uma fração divina, que a gente é igual a Deus qualitativamente, porém diferente quantitativamente. Ó filho de Prita, neste mundo há 2 tipos de seres criados. Um chama-se o divino e o outro demoníaco. Eu já lhe expliquei amplamente as qualidades divinas. Agora ouça de mim sobre as qualidades demoníacas. Aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer.
Nem limpeza, nem comportamento correto, nem verdade se encontram neles, né? Então aqui ele está desenvolvendo o que são as qualidades demoníacas, né? Então, entre elas, né, a primeira que ele fala que é a ausência de limpeza, né? Não tem limpeza, né, nos demônios. Os demônios estão sempre próximos da sujeira. E os seres demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer, né? É a ignorância, né? Então, as qualidades demoníacas têm a ver com isso, né? E se não sabem o que se deve ou não se deve fazer, não tem comportamento correto e não tem verdade. Continuando, eles dizem que este mundo é irreal, que não há fundamento e que não há nenhum Deus controlando. Este se produz do desejo sexual e não tem outra causa além da luxúria, né? Então ele está dando as características filosóficas, né, dos seres de qualidades demoníacas, né? Tá falando que eles dizem que este mundo não é real e que não há fundamento e não há nenhum Deus controlando, né? Então, uma outra característica é o ateísmo, né? O ateísmo é uma característica demoníaca, né? É a negação da existência de Deus, né? E a negação de um fundamento por trás de tudo que existe, né? O niilismo, né? E aí se diz que este mundo surge a partir do desejo sexual e não tem outra causa além da luxúria, né? Aí até lembra um pouco, né, os ensinamentos de Freud, né? Que diz isso, né? Que todo esse mundo ele é gerado através do desejo sexual, né? Então, segundo Krishna, essas são características do modo de pensar demoníaco. Seguindo tais conclusões, os demoníacos que estão totalmente perdidos e que não têm inteligência ocupam-se em trabalhos prejudiciais e horríveis, destinados a destruir o mundo. Então aqui ele está falando como os seres de qualidades demoníacas atuam, né? Como eles agem, como eles trabalham, né? Então, eles trabalham na destruição, né? Eles estão ligados à destruição. Os homens demoníacos, refugiando-se na luxúria insaciável, no orgulho e no falso prestígio, e encontrando-se assim iludidos, estão sempre entregues a trabalhos sujos, atraídos pelo que não é permanente. Então, ele está falando mais sobre o modo de agir dos seres demoníacos, que estão sempre ligados à luxúria insaciável, que a luxúria ela tem essa característica de ser insaciável, né? De quanto mais a gente alimenta a luxúria, mais luxurioso a gente fica, no orgulho e no falso prestígio. E com essa ilusão, eles estão sempre entregues a trabalhos sujos, né? E atraídos pelo que não é permanente, né? Pelo temporário. Eles acreditam que gratificar os sentidos até o fim da vida é a necessidade primordial da civilização humana. Desse modo, não há fim para sua ansiedade. Estando atados por centenas e milhares de desejos, por luxúria e ira, eles acumulam dinheiro através de meios ilegais para a gratificação dos sentidos. Então, os seres demoníacos, eles estão sempre preocupados na gratificação dos sentidos, né? Sempre preocupados em desfrutar de comidas saborosas, de substâncias inebriantes, né? E por aí vai. E estão sempre controlados por centenas e milhares de desejos, né? Por luxúria e por ira. E eles acumulam dinheiro por meios ilegais, visando a gratificação dos sentidos. A pessoa demoníaca pensa: hoje tenho tanta riqueza e ganharei mais de acordo com meus planos. Tanta coisa é minha agora e aumentará mais e mais no futuro. Ele é meu inimigo e eu o matei.
e meus outros inimigos também morrerão. Eu sou o Senhor de tudo, eu sou o desfrutador, eu sou perfeito, poderoso e feliz. Eu sou o homem mais rico, rodeado de parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Executarei sacrifícios, darei alguma caridade e desse modo regozijar-me-ei. Dessa maneira, tais pessoas estão iludidas pela ignorância. Então, uma das características demoníacas que ele está ressaltando aqui é essa tendência demoníaca de se colocar no lugar de Deus, né? De se achar o desfrutador, o Senhor de tudo, né? O ser perfeito, né? Então, os demônios têm essa característica de invejar Deus, né? De querer ser Deus, de querer se colocar como Senhor, ao invés de se colocar como servidor, né? Desse modo, perplexo por diversas ansiedades e atado a uma rede de ilusões, a pessoa se apega demasiadamente ao gozo dos sentidos e cai no inferno. Então, as consequências, né, de viver de acordo com as nossas tendências demoníacas. Se a gente der trela, né, para as nossas tendências demoníacas, o que vai acontecer é que a gente vai ficar cada vez com mais ansiedade, com mais ilusão, com mais desejo, com mais luxúria e vai cada vez caminhar para mais perto dos infernos. Convencidos e sempre imprudentes, iludidos pela riqueza e pelo falso prestígio, eles às vezes executam sacrifícios de nome somente, sem seguirem regras ou regulações. Confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, o demônio se torna invejoso da suprema personalidade de Deus, que se encontra situado no seu próprio corpo e nos corpos dos outros, e blasfema contra a religião verdadeira. Então, é o que a gente comentou agora há pouco, né? É essa inveja que os demônios sentem de Deus, né? Então, ele fica confundido pelo falso ego, né? Achando que ele é esse próprio corpo e fica com inveja de Deus, querendo ser o desfrutador supremo, querendo ser o Senhor supremo. E assim ele blasfema, né? Aqueles que são invejosos e malévolos, que são os mais baixos entre os homens, eu os arrojo no oceano da existência material, em diversas espécies demoníacas de vida. Então, o que acontece com esses seres invejosos, que eles vão se embreando cada vez mais na existência material e ficam por muitas vidas nesse tipo de existência. Alcançando nascimentos repetidos entre as espécies de vida demoníaca, tais pessoas nunca podem se aproximar de mim. Gradualmente, elas afundam até o tipo mais abominável de existência. Então, as consequências da vida demoníaca se afundar cada vez mais, né? Existem 3 portões que conduzem a este inferno: a luxúria, a ira e a cobiça. Todo homem são deve abandonar estas coisas, pois conduzem à degradação da alma. Então, aqui é um alerta de Deus para nós, né? A gente se afastar da luxúria, da ira e da cobiça. Ó filho de Kunti, o homem que escapa destes 3 portões do inferno executa atos que conduzem à autorrealização e desse modo alcança gradualmente o destino supremo. Então, aqui ele já está falando, né, um pouco das características divinas, né, da pessoa que consegue escapar desses portões, né, os portões do inferno, que são a ira, a cobiça e a luxúria, né? E escapando desses portões, a pessoa se conduz a atos que levam à autorrealização, né? Então, essa é a ocupação divina, né?
é a autorrealização, a busca pela autorrealização. Mas aquele que põe de lado as injunções das Escrituras e age de acordo com seus próprios caprichos, não alcança nem a perfeição, nem a felicidade, nem o destino supremo. Né? Então, aqui também ele está ressaltando a importância das Escrituras, né? Como a gente chama, dos Shastras, né? Que se a gente for também buscar essa autorrealização pela nossa própria inteligência ou pelos nossos sentidos, a gente vai ficar só especulando eternamente. Então a gente precisa das Escrituras que vão mostrar pra gente o caminho, né? Através das regulações das Escrituras, a pessoa deve compreender o que é dever e o que não é dever. Conhecendo tais regras e regulações, a pessoa deve agir para que possa elevar-se gradualmente. Então, né, que ele está ressaltando que as Escrituras vão dizer o que é o nosso dever e o que nós não devemos fazer. E aí, conhecendo essas regras, essas regulações, a gente pode assim agir para se elevar gradualmente. Bom, aqui acaba o capítulo 16, as naturezas divina e demoníaca. Espero que tenham gostado, espero as dúvidas, as perguntas e os comentários. E é isso aí, eu gostaria também de comentar que agora eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu tô morando num templo Hare Krishna, tô passando uma temporada aqui agora. Quem estiver passando aqui pelo Rio, quiser vir aqui visitar, ou mesmo pernoitar algumas noites aqui, serão muito bem-vindos, tá bom? E em grande parte essa minha estadia aqui tem a ver com esse curso, que eu pude também, né, compartilhando esse conhecimento, eu pude também me colocar em mais contato com ele. Então, queria agradecer de novo aí a todos vocês por estarem fazendo parte disso, tá bom? Então, Haribol, Hare Krishna, tudo de bom para vocês.